Você nunca tem tudo, queridos. Eu nunca tenho tudo. Deus não une pessoas, Deus une propósito. E agora eu não estou falando de marido e mulher, de esposo e esposa. Isso o Juscelio já falou e não cabe mais nenhuma vírgula. Amém? De tudo que ele falou, eu me recuso a colocar um ponto e uma vírgula. Eu vou me ater na minha insignificância. Mas Deus não une pessoas, Deus une propósito. E quando nós entendemos isso, nós andamos por um propósito. E o propósito é sempre maior do que os sentimentos. Amém? Quando nós vamos amadurecendo, e eu vou continuar falando de maturidade, que já faz uns dias que eu venho falando, amém? Quando nós vamos amadurecendo, nós aprendemos nós aprendemos que nós não temos tudo. E o que você não tem, Deus colocou em alguém. Amém? A ideia de um pastor ou de um líder não é que ele tenha tudo para dar para a igreja, mas que Deus rodeia ele com pessoas para que as pessoas manifestem o que ele não tem e ele manifeste o que as pessoas não têm. Amém? É isso que é a multiforme do corpo. Você tem o que eu não tenho e eu tenho o que você não tem. Lucas capítulo 23, acharam? Amém? Lucas 23, do 33 até o 38. Do 33 ao 38, fala da crucificação de Jesus. Amém? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Eu quero ministrar nessa noite sobre um tema: libertos de uma prisão chamado vítima. Diga comigo: libertos de uma prisão chamado vítima. Por que eu li esse texto? Porque não há nada mais injusto do que a crucificação de Jesus. Sim ou não? Por quê? Porque ele não devia nada. Ele não tinha culpa alguma. E ele se tornou culpado de tudo. Jesus poderia ser visto como uma vítima. Estaríamos errados em dizer que ele foi vítima? Não. Queridos, a reação, preste atenção nisso. A reação sempre difere entre crianças e adultos. As reações sempre diferem crianças de adultos. Sãos de enfermos. As reações sempre diferem as crianças dos adultos. Sãos de enfermo. O que isso quer dizer? Que a criança tem uma reação, o adulto tem outra. Que o enfermo tem uma reação, o curado tem outra. As reações ou a reação nunca pode ser justificada pela ação. As reações nunca podem ser justificadas pelas ações. Eu fiz isso porque fizeram isso. Baseado no texto que nós acabamos de ler, Jesus, sendo injustiçado, orou ao Pai e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Sabe o que Jesus está falando? Eles estão fazendo isso por ignorância, eles não sabem o que estão fazendo. Escute, no caso de Jesus não falaram mal dele, falaram na cara dele. Na questão de Jesus, esbofetearam ele, zombaram dele. Você já viu alguém dizendo assim para o outro que está zombando, você não sabe o que está fazendo? Escute, as reações separa crianças de adultos, sãos de enfermos. Jesus nunca esteve enfermo na sua alma. Não confunda a pressão do Getsemane. A minha alma está angustiada até a morte. Não confunda pressão com reação. Ele sofreu a pressão, mas ele nunca teve uma reação para se justificar. Eu gosto muito de uma frase do Otmani, quando levantaram uma calúnia de uma mulher que estava morando com ele. E o zum na igreja de uma mulher que estava morando com ele. Olha, o Otmani está morando com uma mulher mais idosa do que ele. Uma irmã com a língua um pouco maior dentro da igreja perguntou para ele: é verdade que o senhor está morando com uma mulher mais velha? Ele falou: é verdade. A irmã que tinha a língua um pouquinho maior começou a soltar na igreja. Soltar na igreja. De repente a igreja inteira sabia que ele estava morando com uma mulher mais velha. O pastor chamou o Otmani para uma reunião, com aquela confusão que estava dentro da igreja. E não estava só o Otmani, mas alguns pastores estavam juntos. E aí o pastor perguntou para o Otmani: estão falando na igreja, está um murmurinho na igreja que você está morando com uma mulher mais velha. Ele falou: é verdade. Aí o amigo dele entrou na frente falando: mas é a mãe dele. Mas ninguém tinha perguntado se era a mãe dele. Só perguntaram se ele estava morando com a mulher mais velha. O pastor ficou indignado, falou: Otmani, por que você não explicou que era sua mãe? Não tinha dado todo esse problema dentro da igreja. E aí vem a frase que me impacta muito. Ele respondeu: se acredita em mim, não precisa explicar. Se não acredita, do que adianta explicar? Um dos princípios de um homem e de uma mulher madura é que eles param de se justificar, mesmo diante das calúnias. Um dos princípios de maturidade. Você fala: pastor, aí é difícil. Nós estamos falando de maturidade. Para que se justificar diante de uma mentira, irmãos? E para que se defender se é verdade? Dá para entender isso? Não. Se você engordou, você está gordo, irmão, e alguém falou que você está gordo, é mentira? É mentira ou não? E por que você está com raiva? Imagina que eu falasse para Marcelo, dá um sinal com a mão, Marcelo. Eu falasse: gente, o Marcelo está gordo demais, cara. Pensa no cara que engordou. É verdade ou mentira? Mentira, irmãos. Mentira. E se é mentira? Se é verdade, por que ficar com raiva? E se é mentira, por que ficar com raiva? Você está entendendo? Nós às vezes queremos nos defender de coisas que não precisa. Jesus nunca se defendeu. Pastor, mas você está falando de Jesus. Pois é. Jesus aprendeu obediência por aquilo que ele sofreu. Você já parou para pensar por que Jesus sofreu obediência por tudo aquilo que ele sofreu? É porque Jesus não sabia o que era desobediência, irmão. Da onde ele veio, ele não sabia o que era desobedecer. Então a obediência era a coisa mais comum para ele. Era a coisa mais comum para ele. Preste atenção. A injustiça não me dá direito à justiça. Nós estamos falando de reino, amém? Nós não estamos falando de leis humanas, ok? Mesmo diante das injúrias, mesmo diante dos erros, Paulo diz: sofrei o dano
Diz ou não diz? Irmãos, eu poderia te contar uma série de coisas aqui que você ia ficar até assim, de boca aberta. Eu tenho um cheque de oferta que eu ganhei em viagem que faz uns 3 anos, irmãos. E já bateu no banco e voltou umas 3 vezes. Irmãos. O cheque está lá. Toda vez que eu depositava, eu tinha discernimento da volta de Jesus. Brevemente voltará. Cheque foi e voltou umas 3 vezes. Sheila representa. Mas eu entendi que aquilo era um tipo de Cristo. Ele vai voltar. Irmãos, eu saí eu fui para um estado no final do ano. Preguei 3 dias no estado. De lá passei uma madrugada no aeroporto. Cheguei em outro estado. Preguei 3 dias em outro estado. O pastor falou, segunda-feira deposita a oferta. E até hoje não chegou. E aí, irmãos? Eu faço o quê? Eu coloco o cheque do outro no protesto? E aí, irmãos? Escute. As injustiças não me dão direito à justiça. Abra a tua Bíblia no livro de Tiago, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Um dos dias, o pastor Juscelio falou sobre maturidade aqui. Ele falou sobre menino, sobre adulto, né? Ele comentou sobre isso. Então, Tiago 1, 19 e 20 diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Seja tardio para falar, seja tardio para irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu posso estar irado quanto que for, Deus não vai entrar na minha ira, irmãos. Uma das coisas que a igreja brasileira não entendeu é quando ela diz assim, que tem uns irmãos pentecostais que vão orar e dizem assim, Deus faça justiça. Na verdade, ele não está sabendo o que ele está orando. Na verdade, ele está querendo dizer assim, Deus faça juízo. Mas quando ele está dizendo assim, Deus faça justiça, Deus está falando, pode deixar comigo, eu sou justo, eu vou ver o caso dele e o seu. Pode ficar tranquilo, eu sou justo. Você pediu para a pessoa certa. Eu vou ver onde fulano errou e vou ver aonde você errou. Mas a gente está pedindo justiça achando que é juízo. Não, a minha ira não produz a justiça de Deus. Irmãos, o que eu achei interessante, eu conversava com o Leonel agora há pouco, que Deus mata o homem para nascer uma mulher. Sim ou não? Foi isso que ele falou? E Deus fala para a mulher, não acorda ele, até que você seja formado. Se você acordar ele antes, você fica deformado. Mata um para que o outro nasça. E quando o outro nasce, não deve acordar o outro até que esteja formado. O que eu entendo? Que no processo da injustiça, eu sou formado. Você é formado. No processo da calúnia, revela a minha maturidade. No processo da difamação, da mentira, não revela a nudez do outro. Revela a minha. Revela a minha. Porque na lei da física, toda ação tem uma reação. Mas não é automático. A reação depende de quanto eu sou adulto, maduro. A reação difere o quanto eu sou curado. Deixa eu falar algo para você que não está aqui no meu esboço. Todas as doenças da Bíblia,
ou em todas as doenças do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, só tem uma doença que Jesus tratava de forma diferente. Qual era, você sabe? A lepra. Sim ou não? Porque era a única doença que Jesus curava e ele não dava o diagnóstico final, né, Léo? O que ele dizia? Vai procurar sacerdote. Quem vai ratificar a tua cura, quem é? O sacerdote. Vai lá e mostra para o sacerdote. Leva a oferta que você tem que entregar e ele vai dizer, era a única doença que Jesus curava e não dizia vai para casa, né? Ele dizia vai para o sacerdote. Por que isso, irmão? Presta atenção, olhe para mim. Porque a doença da lepra, ela cria isolamento. Você sabe que a lepra era um tipo de doença que a pessoa tinha que se isolar. Ela não podia viver entre os outros. Sim ou não? Tinha que ficar separado. E às vezes, na nossa imaturidade, confundido por maturidade, sabe o que a gente diz, Robson? Eu vou ficar na igreja, mas vou ficar isolado. Eu vou, mas não vou me envolver com nada. Porque esse povo está doente. E o sarado sou eu. Mas quem decidiu viver isolado foi você. Então a lepra não está na maioria. A lepra está em quem quer se isolar. Ei, cuidado quando a gente não quer se misturar com ninguém. A doença não está nos outros. A doença está em nós. Porque não eram as pessoas que isolavam o leproso. Era o leproso que se isolava das pessoas. E o problema, irmãos, é que às vezes nós estamos leprosos. Estamos achando que estamos em sabedoria, porque nós queremos ficar isolados. Irmãos, toda doença tem que ser tratada no meio. Toda doença tem que ser tratada no meio. Todo demônio tem que ser expulso no meio. Você está entendendo? Eu estou doente, mas vou ser curado no meio. Eu não vou sair para ser curado, eu vou ser curado dentro. Porque eu me recuso a viver a doença da lepra. Eu me recuso a viver em estado de isolamento, achando que isso é espiritualidade. A Bíblia diz sobre 2 pontos: sobre consagração e se isolar. A palavra consagrar-se significa separar-se. E a Bíblia fala para nós nos consagrarmos, sim ou não? Mas Provérbios diz que quem se isola busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Nós devemos separar isolamento de consagração. Consagração, você se separa, não se isola. Escute, queridos. Nós somos corpo. E é importante que a mão cure o pé. E que o pé leve a mão para ser curada. Amém? É importante que a mão passe metiolate no pé. E que o pé que não pode passar metiolate na mão, leve a mão para o lugar onde possa ser curado. Não se isole. Não se isole. Não se isole. Porque o leproso precisava de uma autoridade para justificar ou para ratificar a sua cura. É a única doença. Pode estudar Jesus curando. Jesus não falou para Lázaro, para ver se você está vivo mesmo, procura lá o sacerdote. E ele vai testificar se você está vivo ou não. Para a mulher com fluxo de sangue, ele falou, filha, tua fé te curou. Mas para os leprosos ele dizia, vai falar com o sacerdote. Ele que ratifica. Por que Jesus não ratificava, irmão? Jesus não sabia que estava curado. É porque a lepra não é uma doença comum. Ela causa isolamento. Nós devemos tomar cuidado para isso.
Vamos voltar para o esboço. Vítima não é uma pessoa que foi ferida injustamente. Vítima é todo aquele que se deixa ser ferido. Vítima não é uma pessoa que foi ferida injustamente. Vítima é todo aquele que se deixa ser ferido. Pastor, é injusto o que fizeram comigo. Mas você deixou fazer? Então, vítima não é uma pessoa que foi ferida injustamente. Vítima é todo aquele que se deixa ser ferido. Jesus foi vítima em algum momento? Foi ou não? Foi ou não? Não! Ele nunca foi vítima. Deus não te criou para ser vítima. Ei, aquilo que não tem poder para me matar vai me deixar mais forte. Aquilo que não tem poder para me matar vai gerar tenacidade, resiliência. Ei, depois de uma adversidade, eu vou me tornar maior do que antes dela. Perguntaram para um grande líder no Brasil que se ele tivesse que contratar alguém que nunca abriu uma empresa e tivesse que contratar um que faliu já 3 vezes, quem que ele contrataria? Sabe o que ele respondeu? Eu contrataria quem faliu 3 vezes. Porque quem faliu 3 vezes já tem experiência em falir. Mas quem nunca faliu não tem experiência nenhuma. Você sabe qual é o segredo das pessoas? Aprenda isso. Quando você sentar com alguém que você admira o resultado que eles alcançaram, não pergunte como é que está. Não pergunte como é que é. Pergunte como é que foi. É fácil olhar para o Neymar e ver o tanto de dinheiro, aliás, não dá nem para ver, né? Que é tanto dinheiro, tanto de milhões que ele ganha, não é? E a gente olha para ele e fala, o cara o tanto que está rico. Não, pergunta como é que foi. Como é que ele fazia para treinar? Você sabe por quê, irmãos? Porque nós somos tão instantâneos, mas tão instantâneos, que nós ignoramos o processo. Nós somos tão instantâneos, mas tão instantâneos, que nós ignoramos o processo. Esses dias que o Juscelio ficou lá em casa, você acha que eu fico impressionado com o Mevan? Do jeito que ele tem, que tem mais de 2.000 pessoas, de tudo. Não, eu nunca pergunto para ele como é que é. Pergunto para ele como é que foi. E ele vai me contando como é que foi. Como é que é? Ou quais os problemas que acontecem lá? Me conta aí. Eu quero saber dos problemas. Porque senão a gente começa a fantasiar. Irmão, quem casa nunca pensa numa discussão. Pensa não? Pensa nada, irmãos. Nós vamos viver de brisa. É de amor. Não tem luz, não tem água. Não tem comida, não precisa de comida. Você vai viver do quê, infeliz? Não interessa, eu vou viver de amor. Eu amo ela, ela me ama. Você vai morar onde eu não sei, mas eu a amo. Você vai pagar aluguel, eu não sei o que é aluguel. Eu quero casar. Vocês sabem o que eu estou falando, irmãos? Irmãos, às vezes, hoje diminuiu isso, porque o pessoal está pecando dentro de casa, porque os pais estão deixando. Mas antigamente, que os pais eram mais pai. Os caras fugiram, irmão. Vai fugir para onde? Para qualquer lugar. Vai, miserável. Você vai para onde? Pega a mulher e sai sem rumo, irmão. Eu não sei se quem é mais doido é ele ou a mulher que vai com ele. Pega uma trouxa. Parece um pica-pau, irmãos. Colocando aquela varinha com a mochilinha nas costas. Em nome do quê? Em nome do amor. Você vai ver quando a barriga começar a roncar, se um beijo vai encher ela, irmão. Por quê, irmãos? Porque a gente não pensa no processo. Tem coisas que não é justo, mas aonde Deus chega, Ele faz da injustiça um milagre. Tem coisa que não é justa, Isabel, mas Jesus chega e Ele faz da injustiça um milagre. Há um tempo atrás, eu não lembro quanto tempo, eu falei para Deus, Deus, não é justo o que eu estou passando. Não é justo. Eu achei que Ele ia me colocar no colo, me fazer um cafuné e dizer que, tadinho. Sabe o que Ele falou para mim? Você quer conversar de injustiça comigo? Eu sei o que é injustiça, você não. Eu falei, fica para outro dia, hoje não. Porque você não sabe o que é injustiça, eu não sei. Jesus sabe o que é injustiça.
Sabe por que ele sofreu a injustiça? Para que você fosse justo, para que nós fôssemos justos. Toda a injustiça que ele passou, coloca você de uma forma justa diante do Pai. Era justo ele se ficar enfermo, não tinha parte sã do seu corpo, era justo. Mas é justo que você seja curado, viva sarado pela injustiça dele. O que não é mais é justo que você seja doente, não é justo. Por quê? Porque Jesus viveu essa injustiça para que você fosse justo. E nada mais justo do que você viver o que Jesus plantou. Tem coisas que não foi Deus que fez, foi o diabo que fez. Tem pessoas que não foram Deus que usou, foi o Satanás, mas Deus chegou. Obrigado, diabo. Meu filho está mais maduro. Ele está mais forte. Vítima não é uma pessoa que foi ferida injustamente. Vítima é todo aquele que se deixa ser ferido. Presta atenção nisso. Toda essa mensagem saiu dessa frase que eu vou falar. Enquanto permitirmos ser feridos, continuaremos sendo vítimas. Enquanto permitirmos ser feridos, vamos continuar sendo vítimas. Como assim, pastor, permitir? Enquanto eu deixar com que com o que as pessoas fazem, me atinja. Escute, quando aprendemos a nos proteger, somos libertos das prisões chamadas vítimas. Quando nós aprendemos, não é atacar, porque quando você ataca, você tem o mesmo espírito de quem te atacou. Amém? Se alguém quer te matar e você quer matar esse alguém, quem é melhor? Você sabe qual é a diferença de Deus e o diabo? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio da vida com abundância. Sabe o que Jesus está falando? Eu não posso fazer como você faz. A minha reação à sua morte é vida. Eu não posso. Por quê? Por que você não quer matar? Por que Jesus nunca quis matar o diabo? Por que Deus nunca quis matar o diabo? Porque essa é a diferença de Deus para o diabo. Tudo que mata, rouba e destrói é do capeta. Mas Deus não tem nada a ver com morte, roubo e destruição. É como se ele dissesse: diabo, é impossível fazer isso. Eu não sou igual a você. Essa é a diferença de Deus. Se o diabo quer matar Deus e Deus quer matar o diabo, quem é Deus e quem é o diabo? Deus não mata o diabo, irmãos. O diabo morre sozinho no final da história. Eu entendo que vai ser lançado no poço. Eu estou falando em todo esse processo, eu não estou falando no final. Escute, existe um homem chamado Smith Wigglesworth, que eu já falei para vocês 1 milhão de vezes. Quando ele casou com uma mulher chamada Polly. Polly era crente até o osso. Polly dizia para o marido dela, para o Smith: a minha submissão a você é até Deus. Chegou em Deus, eu paro. E um dia, Smith, encanador, grosso, igual o dedão destroncado, chegou em casa e falou para Polly: você não vai para a igreja hoje. Ela falou: eu te obedeço até aqui. Daqui para frente não. E ela vazou para a igreja. Quando ela chegou em casa, porta e janela estavam fechadas, trancada. Ela se deitou na porta da entrada e dormiu na porta. Só um detalhe: estava nevando. 5 e pouca da manhã, quando Smith abriu a porta para ir trabalhar, ela se levantou e se limpou e disse: bom dia, meu amor. Ele olhou para ela e ela disse para ele: não saia de casa sem que eu faça o seu café e prepare a sua marmita. E ela foi entrando para dentro de casa, e ele parado na porta olhando para ela.
Ele disse o seguinte para ela: por que que você não me trata da mesma forma que eu te trato? Ela olhou para ele e disse: meu amor, porque eu não posso te dar o que eu não tenho. Aí alguém vem me dizer que foi catalogado 22 ressurreições desse homem. Eu fico pensando em ela, quantas foi? Se ele ressuscitou 22, ela ressuscitou quantos? Porque ele só foi o que foi por causa dela. Ela passou a noite com frio, irmãos, por mais roupa que ela tivesse coberta, ela dormiu na porta. Quando ela levanta, ele abre a porta, ela levanta e diz: bom dia, meu amor. Ele olha para ela e fala: não saia sem eu preparar o seu café e a sua marmita. E ela vai entrando para a cozinha, ele olha para ela e diz: por que que você não me trata como eu te trato? Ela falou: meu amor, porque eu não posso te dar o que eu não tenho. Era justo o que ele fez com ela. Era justo. Mas nós estamos perdendo as guerras. Nós estamos saindo do propósito por causa da nossa justiça própria. Nós estamos perdendo muitas coisas porque nós queremos dar certo, mas está certo, mas não muda de vida. Eu não quero dar certo, eu quero mudar de vida. Eu não quero dar certo no meu casamento, eu quero que o meu casamento seja transformado a cada dia. Pastor, então eu tenho que estar errado? Não, é que você tem que parar de lutar o que é certo aos seus próprios olhos e morrer para aquilo que é certo, para que a vida de Deus possa fluir. Tem coisa que não é certa, irmãos, mas é o que vai trazer mudança. Se eu te contasse alguns momentos que eu tenho alguns planos e projetos aqui dentro, seus cabelos iam arrepiar. Se eu te contasse alguns planos meus, alguns momentos de fuga que bate. Vamos continuar. A formação do caráter de Cristo em nós nem sempre é visto quando fazemos as obras que Ele fez. A formação do caráter de Cristo em nós nem sempre é visto quando fazemos as obras que Ele fez. Mas quando reagimos, quando Ele reagiu. A formação do caráter de Cristo em nós nem sempre é quando fazemos as obras que Ele fez, mas quando reagimos como Ele reagiu. Todos nós temos um sonho de fazer as obras que Ele fez, sim ou não? Mas você já viu alguém com sonho de reagir como Ele reagiu? Reagir como Ele reagiu. Ele foi levado para o matadouro como ovelha muda. Quando nós estamos sendo mortos ou assassinados, a maturidade revela o nosso silêncio. Você quer saber quando alguém é maduro? Ele morre em silêncio. Mas nunca espere que ele ressuscite em silêncio. Ele vai ressuscitar em poder. Quando alguém está amadurecendo, ele morre em silêncio, irmãos. Aí eu lembro da música: morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Porque tudo que o diabo quer é que você e eu, que nós não morramos. Porque aquilo que não morre em fraqueza, não ressuscita em poder. Aquilo que não morre em fraqueza, não ressuscita em poder. Aquilo que não morre em fraqueza, não ressuscita. Ah, pastor, eu tenho um problema quando fala do meu nome. Pois é a sua fraqueza. Ah, irmãos, eu poderia te contar tantas histórias. Eu conheci alguns homens de Deus. Tinha um pastor em Carapicuíba. Foi o pastor que batizou a André há muitos anos atrás. A mulher desse cara saía para encontrar com o amante. E ele sabia. É justo, irmãos. É justo. Não. Ele era pastor.
A mulher saía, irmãos, para se encontrar com o amante. Ele nunca mandou ela embora. Mas um dia ela foi. Você acha que é fácil para um homem? Quando eu leio Hebreus capítulo 11, sabe o que eu entendo? Eu ainda sei que na terra existe homens o qual o mundo não era digno. Existem pessoas, irmãos, que o mundo não era digno. Isso é tremendo, irmãos. Não é tremendo o que a mulher fez com ele. O que é tremendo é o que ele fez com a mulher. Ela revelava o caráter dela e ele revelava a maturidade dele. Queridos, quando Davi está fugindo de Absalão, não é? Absalão, né? Quando ele está fugindo de Absalão, tem um homem que vem apedrejando ele, sim ou não? Davi era o que, irmãos? Rei. E os líderes de Davi quiseram fazer o quê? Deixa eu matar esse infeliz. Sabe o que Davi diz? Se Deus está usando ele. Como é que Deus está usando alguém para jogar pedra em mim? Qual era, segundo a lei, um homem que fosse pego em ato de adultério, ele tinha que ser o quê? É como se Davi estivesse dizendo: essa é a colheita do meu adultério. É o que eu estou colhendo, o apedrejamento. Você só serve para Deus. Eu só sirvo para Deus. Nós só servimos para Deus morto. Porque o poder está na ressurreição. Obrigado, Jesus. Todo trabalhar do Espírito Santo em nós tem como propósito a formação do caráter de Cristo. Todo trabalhar do Espírito Santo em nós tem como propósito nos tornar igual a Cristo. Não espere justiça da terra, mas também não espere justiça dos céus. Amém? Não espere justiça da terra. Você sabe quantas vezes eu me sinto injustiçado aqui dentro? Paulo disse em alguma circunstância: ninguém tira essa glória de mim. Existe injustiça que se tornam glória. Se eu te abrisse minha página do meu e-mail, eu tenho uma pasta de mensagens particulares. E se eu te mostrasse alguns e-mails que eu já recebi de ovelhas, enfiando a faca e virando, gente que eu mais dei. E daí? E daí? Você como membro pode dizer: pastor, essa igreja está longe de ser a igreja que eu quero. Deixa eu sentar e te dizer a mesma coisa. Para mim também. Está longe. Mas está longe mesmo. Mas o senhor é o pastor. Pois é, mas não é do jeito que eu quero. Você sabe onde é que está a glória da semente, Robson? A glória da semente está dentro dela. Mas você sabe quando é que essa glória aparece? Quando ela morre. Uma semente que não morre não tem glória.
Cristo é a glória de Deus. Por quê? Porque ele ficou vivo e fez milagre? Porque ele morreu? A glória não está na vida. A glória está na morte e na ressurreição. Quando você morre, libera a vida de Deus. Quando o vaso de alabastro foi quebrado, a glória apareceu. A glória é o que Paulo disse: nós somos um vaso de barro, mas temos tesouro. Se o grão de trigo cair na terra, ele não morrer, não tem glória. Mas se ele morrer, a glória aparece. Eu não quero ser bom de briga, eu quero ser bom de morte. Eu não quero ser bom de reação, eu quero ser bom de paz. Não, por favor, tempo, eu vou terminar. É 9h13, eu vou terminar, nós não vamos longe, deixa eu te falar. Teve momentos da minha vida, não faz muito tempo não, que eu chegava de viagem lá embaixo, no domingo, entrava na igreja, tinha 2 irmãos lá no fundo falando mal de mim. E eu sabia. Eu sabia. Tem paciência comigo, só estou abrindo minha alma um pouquinho para você. Eu sabia. Ele estava falando mal de mim. E teve um dia de ceia que Deus falou para mim: vai lá, troca o cálice com ele. Eu fui embora para casa, eu e a Andréia, eu disse: amor, eu vou chamar fulano e vou pedir para ele ir para outra igreja. Vai ser bom para ele, vai ser bom para mim, vai ser bom para nós. Ele vai viver melhor em outro lugar, eu vou viver bem. Ela falou: amor, tá certo. Eu fui orar, sabe o que Deus me disse? Ele não disse para mim: manda o irmão embora. Sabe o que ele me disse? Da sua casa você manda embora quem você quer, da minha não. Da minha não. Tem vontade de falar para ele: mas eu sou pastor lá. Manda embora quem você quiser da sua casa, da minha não. A casa é minha, você não manda. Você é o pastor lá, mas quem manda sou eu. Quando um pastor se torna dono da igreja, é porque o Espírito Santo já foi embora. 15 dias depois, não 16 nem 17, 15 dias depois o irmão pediu para sair. Tem coisa que você vê se morrendo, irmão, não matando. E aí, depois de um carinho desse, de um cafuné desse de Deus, eu tinha que tratar o irmão bem. E o irmão queria sair, e eu falei: suba aqui com a sua família. E ele subiu. E o púlpito lá era assim, não era? Não é isso? De frente. Ele subiu com a família e ficou do meu lado esquerdo. Eu falei para ele: não, fica do lado direito. Eu quero te abençoar com a bênção maior, que é a bênção com a mão direita. É a bênção que o pai abençoava os primogênitos. E aí, pastor? Depois que passa, eu me sinto tão bem, irmão. Estou tão feliz. Quando passa é bom, irmão. Vira história, vira piada, vira testemunho. Mas na época não vira testemunho, irmãos. É um testemunho. Tem dia que você não ora para Deus te dar graça. Tem hora que você diz: Deus, dá força para me matar. Paulo disse: a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé, no Filho de Deus. Jesus morreu a minha vida, então eu não tenho vida. A vida que eu tenho é a vida dele. Eu só tenho um corpo, eu não tenho vida. Escute, quem entende que tem a sua... Eu não estou falando que nós não temos livre-arbítrio. Você tem direito de escolha. Só que quando nós olhamos para a cruz, ele não morreu a morte dele, ele morreu a nossa morte. E se ele morreu a nossa morte, a vida que nós vivemos não é a nossa vida, é a vida dele.
Nós precisamos viver como Ele viveu, em amor, em perdão, em misericórdia, em poder. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Não, irmão, eu não estou falando que eu estou lá não, irmão. De vez em quando dá vontade de descer da cruz, quebrar a cruz e fazer dela um porrete. Eu estou sendo sincero, irmãos. Tem época, irmão, que dá vontade de descer da cruz, quebrar ela. Não é quebrar as carroças, não tocar fogo nas carroças para ir para o ID, não. É quebrar a cruz e dizer, corre que eu vou te pegar, mano. Eu conheci um pastor, irmãos. Eu tenho uma parte do esboço, meu Deus. Eu conheci um pastor que tinha um irmão na igreja, irmão, que ninguém suportava esse irmão. Ninguém suportava ele era um dos pastores, mas ninguém suportava ele. E todo mundo da equipe dizia, vai sair, vai sair, vai sair. E todas as vezes esse pastor procurava o pastor da igreja e dizia, pastor, eu vou sair. O pastor dizia, não sai não, cara. E a equipe dizia, por que não deixa esse troço ir? Irmãos, isso não foi nenhuma, nem duas, nem 5 vezes. E a equipe celebrava a saída do cara, ele não saía. Eu acho que o cara estava sendo mais usado do que o pastor para formar a equipe. Mas um dia o pastor estava numa crise. O irmão ligou para ele e falou, olha, eu estou saindo da igreja, eu não aguento mais. O pastor disse para ele pelo telefone, não, querido, não é você que não aguenta mais, sou eu que não aguento mais. Por favor, saia. No nome de Jesus, me liberta de você. Sai. A equipe fez festa, irmão. E esse irmão foi pro Facebook, pau. Batia, irmão. Batia mais do que a rota. E esse pastor da igreja era ex-bandido. Ele foi aguentando uns dias, irmão. Depois de uns dias, ele ligou para o irmão e falou, irmão, você sabe do meu passado? Você sabe que eu já matei tantos? Não me ressuscita não, cara. Não me ressuscita não, velho. Você está despertando em mim os desejos que eu tinha quando eu era do mundo. Pastor, isso é bíblico? Não. Mas resolveu. O irmão nunca mais postou nada. Tem coisa que não está na Bíblia, irmãos. A gente não pode doutrinar o negócio. Não funciona. Mas esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é homens vivos e mulheres vivos no seu eu, na sua alma. Escute, eu não estou falando como alguém, como disse Paulo, como alguém que já tem alcançado. Mas esse é o lugar que eu tenho desejado na minha vida. Esse é o lugar que eu tenho desejado na minha vida. Paulo disse, eu de boa vontade me gastarei e deixarei ser gasto por vós, ainda que amando-vos mais, seja menos amado. O Evangelho de Cristo não te faz ser mais homem, te faz ser mais Deus. Eu não estou falando Deus para ser adorado, irmãos. Estou falando a vida de Deus. Ele não te faz mais macho. Ele te faz mais Deus. Eu falo a natureza de Deus fluindo em nós. Deus é a sua justiça. Ele é a minha justiça. Agora não pense, não confunda justiça com juízo. Ele está no controle de todas as coisas. Diz assim, os humilhados serão exaltados. Todo mundo pensa em exaltação, só esquece
que a exaltação está no final da estrada da humilhação. Você está entendendo? É um tempo de maturidade na nossa vida. É um tempo de maturidade para essa igreja. Escute o que eu estou te falando. Nós não vamos viver o que Deus tem para nós como promessa de anos e anos, se nós não amadurecermos. Deixa eu repetir isso. Nós não vamos viver o que Deus tem prometido para nós por anos e anos, se nós não amadurecermos. Não vai ser do seu jeito. Isso daqui, essa igreja nunca vai ser do seu jeito. Mas não fique triste não, porque nunca vai ser do meu também. Mas que seja da vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando fala que é perfeito, irmão, não quer dizer que não tem defeito. O próprio Jesus fala que semeou uma boa semente, e à noite veio o quê? O maligno e plantou o joio, não é isso? Isso faz parte. O meu papel e o seu não é identificar o joio. O meu papel e o seu é ver o milagre do joio se transformando em trigo. Fulano é joio. Não, irmãos. Não, eu entendo que o joio vai ser separado no final, mas eu não creio que Deus quer mandar o joio para o inferno. Eu creio que há a possibilidade de joio ser transformado em trigo. Porque teve homens na Bíblia que eram joios e Deus transformou eles em trigos. Quando você olha para Pedro, eu não vou terminar o esboço, não vai dar tempo. Quando você olha para Pedro, com toda aquela autoconfiança, não com hipocrisia, dizendo, eu estou disposto a dar minha vida por ti. Ele era autossuficiente. Ele estava confiando nele. Mas o tempo passou. João capítulo 21, se eu não me engano, diz assim: Pedro, quando tu era mais moço, tu fazias o que você queria. Quando você ficar mais velho, vão te pegar pelas mãos e vão te levar para onde você não quer ir. Sabe do que fala isso, irmãos? Na minha concepção de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Quando eu sou guiado por mim, eu vou para onde eu quero. Quando eu sou guiado por Ele, eu vou para onde eu não quero. Você entende isso? Você sabe como é que Pedro morreu? Crucificaram Pedro. E ele disse assim: não faça isso comigo. Mas não é que não faça isso comigo porque eu não quero ser crucificado. Ele está dizendo: não sou digno de morrer como meu mestre. Ele não estava pedindo para sair da cruz. Ele só estava dizendo: eu não posso morrer como ele morreu. Eu não sou digno. Aí viraram a cruz de cabeça para baixo. E Pedro de cabeça para baixo disse: ainda assim eu não sou digno. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória. Que ele cresça e nós diminuamos. Que ele cresça e nós diminuamos. Que não haja estrela, que não haja dono da igreja. O dono da igreja é Ele. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Que Ele cresça e nós diminuamos. Que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça a cada dia em nosso meio. Por favor, William. Eu quero terminar ratificando uma situação. Nem sempre quando você sai, escute, eu não estou dizendo que é uma regra, tá? Por favor. Por isso que eu estou dizendo, nem sempre quando você sai, você é o curado. Às vezes, a doença não está em quem fica. Às vezes, nem sempre. Não é regra, ok? Não está sendo ao vivo, mas está gravando. Nem sempre, quando você sai, você é o curado. Às vezes eu saí porque o doente sou eu. E às vezes a doença está em quem ficou também.
Hoje eu estava orando e me lembrei da passagem do filho pródigo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O pai amava o filho. No final da história nós vemos que ele o amava de uma forma imensurável, sim ou não? Quando o filho diz para o pai: pai, dá-me parte da minha herança, que eu quero ir embora de casa. Em algum momento, o pai falou para o filho: não vai não, filho. Disse não. Pelo amor de Deus, eu te amo tanto. Disse não. Mas o pai amava. Mas quantas vezes o pai disse: não vai, filho. Como é que eu vou viver sem você? Você acredita que quando o filho foi embora, porque essa passagem não fala de mãe, né? Só fala de pai. Você imagina, aquele pai era rico, desempregado. Será que na sua casa você senta na mesma cadeira sempre, sim ou não? Eu sim, eu sempre sento na mesma cadeira. E quando o pessoal vai lá para casa, eu falo para ele sair, porque aquele lugar é meu. Na casa do Leonel, quando eu vou jantar com ele, ele me dá o lugar dele. Ele sempre faz isso. Ele sai do lugar dele e me dá. Mas na minha casa, se você estiver sentado, eu falo: esse é meu lugar. Às vezes eu desço, a André já está almoçando, eu olho para ela, ela fala: senta aí. Às vezes eu sento, mas às vezes eu não sento não. Eu fico olhando para ela até ela sair. Mas você acha que aquele pai olhava para aquela cadeira vazia, ele chorava, não? Se a Bíblia não fala, eu posso imaginar, não tem pecado nenhum. Ele chorava, não? Chorava. Mas por que ele não impediu de ir? Porque existem dimensões que nós só vamos enxergar depois que nós perdemos. Eu não estou falando de mim para você, ou para qualquer pessoa que foi embora. Porque quando eu perco você, você também me perde. Quando o marido perde a esposa também perdeu o marido, sim ou não? Não é só um que perdeu. Quando nós não temos maturidade, nós achamos que só fulano nos perdeu. Há uma perda de ambos os lados. Mas o pai amava tanto que nunca disse: fique. Deixa aí. Quando ele estava comendo as bolotas de porco, quando ele tinha vontade de comer a comida do porco, ele falou: quantos trabalhadores do meu pai. Existem situações na nossa vida conjugal que está ruim, né? Deixa eu te contar uma coisa, pode ficar pior. Porque às vezes a gente pensa que saindo dessa a gente está melhor. Lá no Nordeste a gente tem um ditado assim: ruim com ele, pior sem ele. Minha mãe dizia isso quando falava do meu pai: ruim com ele, pior sem ele. Eu não quero dizer que eu amo a minha esposa quando ela estiver no caixão, e nem estou dizendo que ela vá primeiro do que eu estou dizendo que eu não quero fazer isso. Eu não quero dizer para minha filha que eu a amo no final da minha vida. Eu não quero dizer às pessoas que eu amo depois que eu perdi. Eu quero poder dizer que eu a amo enquanto nós estivermos vivos. Você está entendendo isso? Eu não quero aprender a dar valor ao que Deus me deu depois que eu perder. Eu quero aprender a dar valor enquanto eu tenho. Talvez eu entenda o que é choro em volta de um caixão. Eu só não entendo quando não há choro em vida. Por que nós não celebramos a vida? Por que nós não celebramos relacionamento? Por que nós não celebramos o que nós temos? O carro que você tem lá fora, por que você não celebra? Porque eu não tenho o carro que eu quero. Mas tem gente que vem para cá hoje a pé. Nós não sabemos celebrar. Por que você não celebra a data do seu casamento? Porque eu não tenho dinheiro. Ah, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Lá em casa a gente aprendeu a fazer um ovo à milanesa. Fantástico, cara. Você não vai gastar nada. Um ovo à milanesa, fica gostoso, irmãos.
O jantar diferente, já comeu ovo à milanesa? Então vai ser um prato diferente. Você frita o ovo, irmão, não deixa ele está quase não. Deixa ele redondinho, frita uns 3, 4. Aí tira ele da frigideira, põe ele na forma, coloca um pouquinho de molho de macarrão, molho bolonhesa, coloca em cima e coloca umas fatias de queijo. Põe no forno de Deus. Como é que chama, pastor? Ovo à milanesa. Ovo à parmegiana, perdão. Tem franga parmegiana, que nós estamos no processo bem adiantado. Antes do ovo virar pintinho e galinha, nós já fizemos dele. Imagine, irmãos. Isso é chique, você nunca comeu. Ovo parmegiana. Me convida lá que eu faço para você. Não tem motivo para não celebrar. Jesus morreu. Ele estava andando no caminho de Emaús. Com 2 discípulos foi. E os discípulos. E ele falou assim para os discípulos: o que vocês estão falando? Sabe o que eles falaram? Só você não sabe das últimas. Jesus falou: que última? Que Jesus o Nazareno, o Cristo, morreu. Aquela não era a última, Robson. Você sabe qual era a última, Leonel? Que ele ressuscitou. Ele estava na notícia atrasada. Por isso que Jesus já não sabia da última. Porque aquela não era a última. Ele estava triste com a última notícia, mas a notícia estava atrasada. Só você é o único que não sabe da última notícia. Qual é a última? Que ele morreu. E Jesus começou a discorrer todo o evangelho, que ele tinha que morrer e ressuscitar. Sabe por que eles não celebravam, Léo? Porque a notícia deles era a morte. E a notícia atual era a ressurreição. Quando você não sabe, quando você não reconhece a ressurreição, você fica chorando em tempo atrasado. Você fica chorando fora do tempo. É tempo de nós aprendermos a celebrar. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Escute, existem coisas na nossa vida que morreu, mas vai ressuscitar. Existem coisas na nossa vida que nós perdemos, mas vamos ser restituídos em poder. Em poder. Celebre. Escute, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas não pode durar noite e dia. Só pode durar uma noite. Porque dia é tempo de celebração. O dia não tem choro, só tem choro nas trevas. Na luz não tem choro. Vamos colocar de pé.
mais de ti e menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, e ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Comece a orar em outras línguas enquanto o pessoal do louvor toca e canta. Comece a orar em outras línguas, em outras línguas, em outras línguas. Ore, 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 ore. De ti e menos de mim, E menos de mim, oh, menos de mim, e menos de mim. que ele cresça, Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória. infinita humildade, servo de todos os. Que ele cresça, que ele cresça. Diga! Ele apareça com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Mais uma vez, diga isso, que ele cresça, que ele cresça, ele apareça todo seu amor, infinita humildade.
Eu quero terminar com essa frase. Quando eu amadureço, eu deixo de ser vítima. Não porque eu aprendi a atacar, mas porque eu aprendi a me defender. Quando eu amadureço, eu sou livre da prisão chamada vítima. Não porque eu aprendo a atacar, mas porque eu aprendi a me defender. Sendo assim, não importa o que as pessoas fazem, não vai me atingir, porque eu estou protegido. Você nunca vai reagir de acordo com aquilo que você não é. Que haja em nós o mesmo Espírito, o mesmo caráter que houve em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós somos gratos a Ti pela Tua palavra que é poderosa. Nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, porque o Senhor fala conosco. E o Senhor está trazendo maturidade às nossas vidas. Nós engrandecemos o Teu nome, Jesus. Que haja cura no nosso meio, cura na alma, cura nas nossas emoções. Que nós possamos ser sarados, amadurecidos. Senhor, em nome de Jesus, que haja cura no nosso corpo, que toda doença, que toda dor, que todo caroço, que todo diagnóstico médico seja trocado pela palavra de cura, de poder, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele que é digno.